Vamos voltar aqui resolvendo mais questão CESP. Tenho certeza que se você vir todos esses blocos de resolução das 50 questões, não tem como você não ficar preparado. Estamos abordando aqui a maior quantidade de temas possíveis e você já percebeu pelos anos das questões muito recentes de banca CESP e ali de cargos variados, desde cargos mais complexos, provas mais complexas, até cargos ali de provas mais tranquilas. Vamos lá, vamos começar de novo aqui, falar da 8666. A Lei 8666, ela traz regras gerais sobre licitação e contratos. Eu tenho ali na 866 sanções administrativas que podem ser aplicáveis no âmbito da administração. As mais importantes que eu quero lembrar para você aqui são as três. A primeira, mais fácil, é a multa, tranquilo, mas as mais importantes que eu quero te lembrar são 4. A mais importante aqui é a suspensão temporária. Suspensão temporária de quê? De poder participar de licitação e contratar com a administração pública. Só que, como o nome diz, essa suspensão ela é temporária e ela pode durar até 2 anos. Eu tenho uma outra pena que tem a mesma consequência. Vai ser diferente o prazo. É a declaração de inidoneidade. A diferença é que a declaração de inidoneidade proíbe a empresa de contratar ou de participar de licitação, só que é por um prazo indeterminado. Primeiro, enquanto perdurarem os motivos, enquanto houver motivo que deu ensejo à aplicação dessa pena. Segundo, após a pessoa pedir ali a sua reabilitação para poder voltar a contratar com o poder público a licitar. Mas nesse caso, essa reabilitação, ela tem 2 requisitos. Ela tem que ser pedida só após 2 anos e para que eu peça reabilitação, aquela pessoa tem que ressarcir a administração por todos os prejuízos causados. Bem, isso são sanções administrativas no âmbito administrativo que a própria administração pública aplica. Essa mais séria aqui tem uma competência específica para aplicar. Será ministro de Estado, secretário estadual ou secretário municipal, mas a própria administração aplica. Só que eu também tenho na Lei 8666 algo que não caía muito, mas agora vem caindo. E aqui não tem jeito, você tem que ler, que são os crimes previstos na Lei 8666. Esses crimes previstos na Lei 866 não tem jeito. Você tem que saber cada figurinha, porque a prova vai te perguntar o que é crime previsto aqui e o que não é. Isso eu não vou ficar lendo um com você, isso é trabalho seu. Mas eu já posso te adiantar. Todos os crimes previstos na Lei 8666 são de ação penal pública e incondicionada. O que quer dizer isso? Como que começa o processo por um crime previsto na Lei 8666? Começa por uma denúncia do Ministério Público. E outra coisa que você tem que saber, esses crimes, a pena dependendo do número, é claro, é de detenção. Eu tenho pena de reclusão e detenção, isso eu deixo lá para o direito penal. Você tem que saber que é pena de detenção e eu ainda tenho a possibilidade de aplicar a pena de multa. Lembrando disso, essa questão só quer saber o que é crime. Vamos lá. De acordo com a Lei 8666, constitui crime de fraude em licitação, instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente, quando houver prejuízo para a fazenda pública. Reduzir preços de bens ou mercadorias, se eu estou reduzindo, a administração está comprando, não seria contra ela, não seria prejuízo, seria algo bom. Entregar uma mercadoria por outra, ordenar pensão despesa não autorizada por lei, prestar garantia. Não, você vai direto aqui. Quando eu entrego uma mercadoria por outra. Aqui não tem jeito, aqui é decorebinha. No final da lei, salvo engano, a partir do artigo 80 e alguma coisa, 90 e poucos, você tem ali os crimes, mais ou menos uns 10 crimes, leitura obrigatória. Próxima questão. Olha quem apareceu de novo. Em uma ação de improbidade administrativa no concurso do TJ Pará, nem sei, esse curso estava com problema, estava com fraude aí. Em uma ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, foi proferida sentença de procedência dos pedidos. Então, se procedência, o pedido é para condenação, procedência do pedido, ok, a pessoa vai ser condenada. Com a aplicação da sanção de perda da função pública ao réu, que é servidor. Sim, a improbidade administrativa pode ocasionar perda da função, suspensão dos direitos políticos. Cuidado, que a prova troca suspensão dos direitos políticos por cassação dos direitos políticos. Cassação dos direitos políticos não existe no Brasil. Suspensão dos direitos políticos, existe perda, mas improbidade administrativa não é caso de perda. Suspensão dos direitos políticos, você pode ter ali obrigação de reparar o dano e etc. Vamos ver o que está perguntando. A respeito da situação hipotética, é correto afirmar que a imposição da referida sanção. Que sanção? Perda da função pública. Depende da comprovação de dano financeiro ao patrimônio público, sendo imprescindível para a aplicação da pena aguardado o trânsito em julgado. Bom, aqui não falou a modalidade de improbidade. A única modalidade que eu preciso comprovar o dano realmente é o dano erário, então não depende dessa comprovação. Depende da comprovação do efetivo dano financeiro ao patrimônio público. Falou alguma coisa que foi ali o dano ao erário? Então não. Independe de ter sido comprovado o dano financeiro ao patrimônio público, sendo imprescindível para a efetivação da pena aguardar o trânsito em julgado da sentença. Essa parece correta. Vamos analisar a outra? Independe de ter sido comprovado o dano financeiro ao patrimônio público, podendo a pena ser efetivada antes do trânsito? Não. Independe de ter sido comprovado dano financeiro ao patrimônio público, mas a pena, por ter natureza penal, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado. O problema é falar que essa pena tem natureza penal. Ela não tem natureza penal. As penas trazidas ali pela lei de improbidade administrativa tem uma natureza civil, não tem natureza penal. Então, realmente, você tem lá que certas penalidades, como, por exemplo, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, só podem ser aplicáveis após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cuidado com isso daqui. O que é o trânsito em julgado de uma sentença? O trânsito em julgado de uma sentença é quando aquela sentença ela não pode mais ser modificada porque não tem como mais eu recorrer daquela sentença. Mas tem uma coisa que muita gente lê a lei e não entende. Uai, se eu for na 8.112, eu vou ver lá que um servidor, a ele, por um processo administrativo disciplinar, um dos casos de eu aplicar a pena de demissão para o servidor estável, rua, é quando ele comete ação de improbidade administrativa. E a demissão é uma perda da função. Sim, nesse caso, para essa demissão ser efetivada no âmbito administrativo, aqui eu não tenho sentença, eu preciso entrar com uma ação de improbidade administrativa lá na via judicial e esperar o trânsito judicial? Não.
Claro que não. Ali é se a demissão, a perda da função, for efetivada mediante uma sentença que ela só vai ali concluir com o trânsito em julgado. Mas essa perda pode acontecer também por um processo administrativo disciplinar, por exemplo, que é caso de demissão. Essa previsão aqui de demissão em caso de improbidade administrativa está em vários estatutos dos servidores e está na 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União. Questão 33. A administração indireta inclui as sociedades de economia mista, cujo agentes são, nossa, questão muito fácil para um cargo que exige ali curso superior em direito. Vamos lá. Você vai trabalhar na administração pública, a regra é que você tem que fazer um concurso público. Desse concurso público que você vai fazer, dependendo do órgão ou entidade para o qual você vai prestar concurso, você pode estar submetido a 2 regimes diferentes. O regime 1 aqui é o estatutário, que no âmbito da União é aplicável se você faz ali concurso para órgãos da administração direta, para autarquia ou fundação. Nesse caso, no âmbito federal, vai obedecer a 8.112. Quem ali é submetido a um regime estatutário tem seus direitos, os seus deveres previstos em um estatuto, que no caso ali da servidor federal, já falei que é 8.112. Como que chama essa pessoa? Essa pessoa é chamada de servidor público e ela é detentora de cargo público. Se ela é detentora de um cargo público efetivo, ela tem direito à estabilidade ali após 3 anos de efetivo exercício, é a regra. Mas se eu vou fazer concurso, por exemplo, por uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, e a questão falou de uma sociedade de economia mista, por exemplo, para a Petrobras, para o Banco do Brasil, o meu regime não é estatutário, é o seletista. Essa palavra seletista quer dizer que os meus direitos e os meus deveres estarão numa CLT. Eu não serei servidor público, eu serei um empregado público e não serei detentor de cargo, serei detentor de emprego público. Tem direito à estabilidade? Não, mas tem direito ali ao recolhimento do FGTS. Nesse caso, apesar dessas pessoas aqui estarem submetidas a um regime jurídico ali de direito privado, tem regras de direito público aplicáveis a ela. Por exemplo, a obrigação de fazerem concurso público para contratação. Sabendo disso, vamos ver o que a questão está falando. A administração indireta inclui a sociedade de economia mista, cujos agentes são empregados públicos, sim. Regidos pela CLT, sim. E sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Exatamente. Nesse caso, a regra é que eu não posso acumular cargo com cargo. E essa proibição de acumulação se estende também a empregos, se estende a funções, somente nas exceções trazidas ali na Constituição Federal. Mas para todos os casos, eu preciso ter compatibilidade de horários. E quais são as exceções? Ali 2 cargos de professor, 2 cargos da saúde com profissão regulamentada, 1 cargo de natureza técnica ou científica com um cargo de professor.
Mas essa proibição em regra de acumular, que é a regra, também se estende aos seletistas empregados públicos. As outras questões aqui está só brincando, trocando, quer ver? Empregados públicos regidos pela CLT que não se submetem às regras relativas ao concurso? Claro que não. Sujeitos à CLT e às normas relativas a concurso, mas não à vedação de acumulação. Vedação de acumulação. D, são estatutários não, e E, são estatutários não. Questão bem tranquilinha. 34. O processo administrativo pode ser iniciado e impulsionado sem qualquer provocação. Eu falo que um processo administrativo, ele pode iniciar de ofício. Já um processo judicial só se inicia por provocação, por causa da inércia do Poder Judiciário. Além disso, o processo administrativo, ele adota formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Esses critérios se submetem aos quais princípios? Bom, o primeiro princípio falou que o processo pode começar de ofício. Se o processo pode começar de ofício sem qualquer provocação, é o princípio da oficialidade. E esse princípio que fala que eu adoto as formas mais simples possíveis, suficientes para propiciar ali um grau de certeza e de segurança, é o princípio do informalismo procedimental. Esse é a resposta e isso cai muito em prova. Tem que saber identificar. Questão 35. Controle da administração. Bom, esse é um tema bastante complexo, mas aqui nós vamos conseguir trazer bastante lembrança sobre esse tema. O que é controle? A administração como um todo está sujeito ao controle. Esse controle, ele tem várias classificações. Por exemplo, um controle, quando ele é feito por um órgão dentro da mesma pessoa, por exemplo, o princípio da autotutela, a administração controlando os seus próprios atos, ele é classificado como controle interno. Se é de um órgão que controla o outro, por exemplo, quando a administração direta controla os atos da administração indireta, princípio da tutela, se é um controle que vem de fora, esse controle ele é externo. Além disso, eu tenho controle realizado aqui, controle da administração é o gênero, eu tenho controle realizado no âmbito administrativo. Por exemplo, quando você ali recorre no âmbito administrativo, quando você reclama contra alguma ilegalidade. Eu tenho controle realizado no âmbito legislativo, que a Constituição Federal fala que o controle externo, nesse caso externo, cabe ao Congresso Nacional, só que ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. E tem o controle realizado pelo Poder Judiciário. Nesse caso, o Poder Judiciário, ele vai analisar ali a legalidade dos atos, mas você sabe que o Poder Judiciário, ele pode analisar a legalidade de atos, mas ele nunca analisa o mérito dos atos de outros poderes, porque aí ele está interferindo indevidamente em outro poder. Lembrou disso? Vamos resolver a questão. E essa questão é um exemplo bom para eu te lembrar que tem muito professor que fala, sempre quando a questão trouxer nunca, em nenhuma hipótese, você marca como correta. Não. Provavelmente a questão vai estar incorreta, mas tem caso que realmente nunca, em nenhuma hipótese. E eu já te dei 2 exemplos aqui que a resposta vai ser nunca em nenhuma hipótese, como convalidar motivo, como convalidar finalidade e nesse caso do primeiro item da questão 35. Em nenhuma hipótese é possível a revogação pelo Poder Judiciário de atos praticados pelo Poder Executivo, sim,
Porque a revogação entra no mérito do ato administrativo e isso não pode o Poder Judiciário entrar. Então, questão correta. 2. A reclamação para anulação de ato administrativo em desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa? Já vou explicar isso daqui, mas está correto. 3. Nenhuma lei pode criar uma modalidade inovadora de controle externo não prevista constitucionalmente. Está correto porque a regra é que os poderes são independentes entre si. Uma vez ou outra, um poder pode fiscalizar o outro, chamado de sistema de freios e contrapesos, mas isso é exceção. Só vai haver essa fiscalização, esse controle externo de um poder no outro, nos casos previstos na Constituição Federal. Então, todas estão corretas e eu vou abrir um parênteses para te explicar aqui o item 2. Vamos analisar aqui com calma esse item 2. O que acontece? Vamos falar da justiça comum, tá? Eu tenho justiças especializadas, por exemplo, justiça militar, justiça do trabalho, eleitoral, não importa aqui pra gente não. O que importa é que a justiça, ela é desenhada mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro grau, ou primeira instância, que começa com juízes que são independentes para interpretar a lei que é feita pelo Poder Judiciário e proferir sentenças. Então, eu tenho aqui 3 poderes: Poder Executivo, que a função típica é administrar, Poder Legislativo faz leis e quem interpreta a lei para aplicar ao caso concreto aqui é o Poder Judiciário. Só que lei é texto é subjetivo, pode ser ali várias interpretações. Nesse caso, imagine que eu, Renata, estou na mesma situação do nosso amigo aqui, cameraman, Marcos. Nesse caso, se eu estou na mesma situação, um juiz pode decidir que eu tenho direito a algo que eu estou pedindo, e outro juiz pode decidir que o Marcos não tem direito a algo que ele está pedindo, mas a gente está na mesma situação. Nesse caso, o Marcos não gostou da decisão, ele vai poder recorrer. Se for uma justiça estadual, recorre ao Tribunal de Justiça do Estado. Se for a Justiça Federal, recorre ao TRF, Tribunal Regional Federal. Bom, imagine subindo todos os dias recursos nesses tribunais e esses tribunais eles são divididos em turmas, eu tenho divisões internas. Nesses tribunais eu tenho ali, em regra, desembargadores, TRF é chamado até de juízes, mas da decisão desses tribunais é chamado de acórdão, que é um voto. Órgão colegiado, que é composto por mais de um membro. Nesse caso, as decisões desses tribunais formam a chamada jurisprudência. Jurisprudência são decisões no mesmo sentido. Vamos supor que toda vez que chega um recurso ao tribunal, 90% das decisões é falando que nesse caso tem direito e 10% é falando que não tem direito. Ambos são jurisprudências, só que aqui a jurisprudência dominante é que sim, a jurisprudência minoritária é que não. O novo CPC deu muita importância a esses precedentes e determinou que os tribunais devem manter a sua jurisprudência mais uniforme, mais coesa possível, para que possa assegurar às pessoas uma segurança jurídica, para que pessoas em igual situação possam ter uma resposta igual do Poder Judiciário. Quando essas decisões elas são muito reiteradas no mesmo sentido, os tribunais editam enunciados de súmulas, que é o resumo de um entendimento. Eu tenho também tribunais superiores, que é o STJ, que é responsável por interpretar legislação federal, e o STF, que é responsável por interpretar normas ali constitucionais. Nesses casos, o STJ tem as suas súmulas, o STF tem as suas súmulas.
Só que essas súmulas são orientações para que os de baixo decidam naquele sentido, porque não vai adiantar nada. Se subir por um recurso, o tribunal, não é louco? Às vezes ele vai decidir conforme a sua súmula. Só que o único tribunal que pode editar, além de súmulas normais, a chamada súmula vinculante, é o STF. Súmula vinculante é sempre do STF, então é redundância falar súmula vinculante do STF. E como o próprio nome diz, ela vincula. Ela obriga, inclusive, a administração pública. Ela só não obriga o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo foi eleito por nós para fazer lei. Então, o Poder Legislativo, a qualquer momento, pode aprovar uma lei que contraria uma súmula vinculante. Só que se a administração pública, ela contrariar uma súmula vinculante do STF, qual que é o remédio que eu posso me utilizar? A chamada reclamação. Eu entro com uma reclamação lá no STF e esse STF pode cassar esse ato da administração pública. É o Poder Judiciário controlando, é um controle externo, um ato da administração pública que está violando uma súmula vinculante. Agora lê comigo 2 e veja como que está correta. A reclamação para anulação de ato administrativo em desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa. Agora fechou, ficou certinho. Questão 36, bem tranquilinha aqui. Lembra que você tem que decorar os casos que a licitação é dispensável e os casos que a licitação é inexigível? Você decorou os de inexigível. Vamos ver. Para aquisição de bens e serviços comuns, e nem vai ser o caso, isto é, para cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, mediante especificações usuais no mercado, a licitação é a aquisição. Já falei dessa modalidade de licitação, ela é o pregão, não é caso de dispensa, não é caso de convite, não é caso de leilão, é caso de pregão, alternativa B. Questão 37, já falamos um pouquinho da responsabilidade civil. Quanto à responsabilidade civil por danos causados por seus agentes a terceiro, uma entidade da administração indireta, dotado de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica. Cuidado! A responsabilidade objetiva do Estado é para quem? É para a administração pública direta ali e pode ser para empresas privadas ou pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Essas estatais, elas podem prestar tanto serviço público, aí elas estão sujeitas a uma responsabilidade objetiva, ou elas podem explorar atividade econômica. Se elas explorarem atividade econômica, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, a responsabilidade dela é igual de uma empresa privada. Ela é subjetiva. Então, regime de responsabilização objetiva, não. Regime jurídico de responsabilidade civil privado, que é a responsabilidade subjetiva. Cuidado com isso daqui. O que acharia a resposta é exploradora de atividade econômica. Questão 38. A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões decorre dos atributos. Você viu quais são os elementos requisitos do ato administrativo? Aquele sujeito, competência ali, motivo, objeto. O que você não pode confundir com os atributos, que você decora como PAT. Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A possibilidade da administração executar sem precisar recorrer ao Poder Judiciário é o atributo da autoexecutoriedade. Questão 39. A legislação, isso daqui já está careca de saber. Caso de inexigibilidade. Quando há inviabilidade de competição, vamos lá, é apenas exemplificativo, fornecedor exclusivo, um serviço de natureza singular com um profissional de notória especialização
ou contratação de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Vamos procurar aqui. Coleta e processamento de resíduos sólidos é caso de dispensa. Impossibilidade jurídica de competição, caso de inexigibilidade, é a alternativa letra B. Questão 40. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para alienação, para vender bens imóveis pertencentes ao órgão público. Em regra, para se vender bens imóveis públicos, eu tenho que usar a concorrência. Tem um errinho nessa questão de única aqui, porque eu vou poder usar o leilão em certas hipóteses. Vamos só lembrar isso daqui rapidinho para a gente fechar esse bloco. Para alienação de bens públicos, eu vou precisar sempre de uma avaliação desse bem. Só que nesse caso, vou falar das regras se o bem for imóvel. Se o bem for imóvel, eu vou precisar de uma autorização em lei, salvo se for bem das estatais, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, aí eu não preciso de autorização em lei. Mas o mais importante aqui é que para vender bem imóvel, eu vou ter que usar a modalidade concorrência. Só que o artigo 19 é um artigo que despenca em prova. O artigo 19 da Lei 8666 diz que eu vou poder usar a concorrência ou o leilão a depender de como esse bem imóvel foi parar nas mãos da administração. Se esse bem imóvel foi adquirido pela administração ou, por exemplo, por uma dação em pagamento ou por um procedimento judicial. Então, a depender de como esse bem foi parar nas mãos da administração, quando ela for vender, ela pode usar a concorrência ou o leilão. Explicando rapidamente, o que é dação em pagamento? Você está devendo IPTU, você deve pagar em dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você está com o imóvel parado. Você dá o bem no lugar do pagamento. Isso é dação em pagamento. Você está devendo uma coisa, mas você dá outra coisa no lugar. Segunda hipótese, você não está devendo IPTU, você não paga. A prefeitura entra com um processo contra você, cobrando uma execução contra você. Você não tem dinheiro, ela pega, toma o seu imóvel e ali para vender, para pegar aquele dinheiro, o imóvel chega nas mãos dela por um procedimento judicial. Então a regra que é a concorrência, mas nos casos do artigo 19, eu posso usar o leilão. Muita atenção para isso. Bom, terminamos aqui mais 10 questões, só faltam mais 10 para a gente completar ali as 50 questões CESP sobre direito administrativo e não esquece, corre lá para ver o próximo vídeo que está aqui do lado. Até já!